Pastor meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Provérbios. Estamos ainda nos assuntos, os temas, grandes temas que o livro de Provérbios nos traz. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Antes de nós iniciarmos, aquele lembrete. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de adicionar o sininho para que você possa ser notificado de todas as vezes que um vídeo novo sai. Não deixe de compartilhar com seus amigos, com seus conhecidos os vídeos, para que nós possamos disseminar cada vez mais a palavra de Deus. E se for do seu agrado, não deixe também de dar o seu like, de dar o seu joinha no vídeo. Hoje nós vamos falar sobre palavras. Esse assunto é um dos grandes assuntos que a Bíblia nos traz, principalmente no livro de Provérbios. Ela já começa no capítulo 6, do verso 16 ao verso 19. E ela traz as palavras aqui, já no início, como abominações, possibilidades de abominações. Tanto isto é que de 7 das abominações que estão ali elencadas, 3, quase metade, são pelo emprego errado de palavras. Então, veja comigo, acompanhe comigo. Diz ali, estas 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Olha que coisa interessante. Quando o escritor sagrado fala desta forma, esta construção, ele está aumentando o nível de abominação, aumentando o nível de rejeição por parte do Senhor. Então, à medida em que ele vai continuando a falar, ele chega no máximo da abominação. Então, se o amado observa, as 2 últimas, a 6ª e a 7ª abominações, são, sim, pelo uso errado da palavra. Isso diz muito em relação ao que a gente pode pecar através da palavra. A palavra tem poder? Claro que tem poder. A gente sempre ouve esse tipo de menção, esse tipo de situação. Há poder na palavra. Sim, existe. Vida e morte estão no poder da língua. Olha lá, a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Se for boa ou se for ruim, aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. A palavra pode ser boa, a palavra pode ser ruim, e isso vai trazer implicações, vai trazer consequência para a nossa vida. A palavra, ela pode fazer com que os nossos sentimentos sejam dilacerados, sejam arrebentados, como um dano que se faz com uma espada. Há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde, diz a palavra do Senhor. Ou eles podem ser revitalizados, que seria o ideal. Então, veja lá, acompanhem comigo. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. A luz dos olhos alegra o coração, a boa notícia fortalece os ossos. E as palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos.
significa então que nós temos aqui a possibilidade inclusive de cura, a possibilidade inclusive de ficar melhor, de estar melhor. Então, essa situação de trazer uma cura através de uma palavra. Não dá para entender isso. Hoje a medicina está entendendo que existem doenças que são chamadas psicossomáticas. O que quer dizer uma doença psicossomática? Quer dizer que uma pessoa ela pode estar com um problema psicológico, sentimental, de alma, e isto vai trazer um reflexo na sua vida física. Então, palavras podem revitalizar, palavras podem curar, sim. Imagina, nós estamos descobrindo isso hoje na medicina moderna, e isso já era comum, já era conhecido naquela época, né? A atitude de uma palavra, a atitude de uma pessoa para com as outras pessoas também podem ser afetadas. As palavras do mexeriqueiro são como doces bocados, elas descem ao íntimo do ventre. Tanto pode provocar, como pode insuflar, como pode provocar uma coisa chamada de amor próprio, né? O homem que lisonjeia o seu próprio arma uma rede aos seus passos. Existem pessoas que fazem isso, existem pessoas que enchem as outras de elogios, de lisonja. Algumas pessoas dizem assim, tá rasgando seda, né? Está elogiando, está fazendo lisonja, homenageando alguém que não merece. Isso faz com que a pessoa tenha o seu ego inflado, aquele amor próprio, aquele sentimento de que ele é mais importante do que qualquer outra pessoa. E isso é uma rede, não para quem está fazendo, mas para quem está ouvindo aquela lisonja que não é verdade, né? Ele pode modificar o seu comportamento, inclusive para o mal. E ele pode também provocar, criar, formar crenças e convicções. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento. O hipócrita, com a boca, destrói o seu próximo, mas os justos se libertam pelo conhecimento. Existe também um poder na palavra no sentido da sua propagação, do seu espalhamento, né? As palavras elas vão implantando ideias nas mentes das pessoas. Por isso que, quando nós falamos, nós devemos falar o que é bom, o que é ideal, o que é palavra de Deus, o que é conhecimento de Deus, o que são as coisas de Deus, porque isso vai implantando nas pessoas ideias, vai trazendo às pessoas um conhecimento maduro, um conhecimento correto e em conformidade com as palavras de Deus, com os mandamentos de Deus. Existem, portanto, ramificações, existem, portanto, consequências das nossas palavras. E essas consequências, elas podem ser tanto consequências para o bem, como consequências para o mal. Há no seu coração perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Cada um se fartará do fruto da sua boca, e da obra das suas mãos o homem receberá recompensa.
O homem ímpio cava o mal e os seus lábios há como que uma fogueira. Então, existe consequência, efeito, existe ramificação para aquilo que nós falamos. Palavras boas, nós falamos agora há pouquinho, palavras boas geram frutos. E estes frutos que são gerados por palavras boas voltam para aqueles que as proferiram. Eles tornam-se aquilo que a palavra de Deus chama de manancial da vida ou árvore da vida. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. A língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade deprime o espírito. 12, 14 a gente já havia citado antes, né? Cada um se fartará do fruto da sua boca. Então percebam, olha que coisa interessante aqui, ele está falando de manancial da vida, ele está falando de água, água que flui, água que flui, água que flui. Ele está falando de árvore de vida. Árvore de vida, nós já ouvimos falar de uma árvore de vida, estava lá no paraíso, estava lá no centro do jardim do Éden, uma árvore de vida, uma árvore cujos frutos são vida. Então, esta é a grande importância das palavras, esses são os efeitos, esses são as consequências da palavra. A palavra também ela é tida como fraca em alguns sentidos. Por quê? Existe poder na palavra? Sim, existe poder, a gente já viu como existe poder. Entretanto, em alguns aspectos, nós podemos dizer que ela não é tudo isso. Por que ela não é tudo isso? Porque ela não substitui ato, porque ela não altera um fato que tenha acontecido e ela não força uma resposta. Então, vejamos lá. Ela não vai substituir um ato. Então, veja em 14:23. Em todo trabalho, há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Ou seja, o que você faz, e o que você só fala não produz frutos de trabalho, não produz proveito de trabalho. Ele não altera fatos também. As coisas acontecem e as coisas acontecem. Né? Por exemplo, aqui, ó, como caco de vaso coberto de escória de prata, assim são os lábios ardentes com o coração maligno. Aquele que odeia dissimula com seus lábios, mas no seu íntimo encobre o engano. Quando te suplicar com voz suave, não te fies nele, porque abriga 7 abominações no seu coração. Lembram lá das abominações? Cujo ódio se encobre com engano, a sua maldade será exposta perante a congregação. O que cava uma cova cairá nela, e o que revolve a pedra, esta voltará sobre ele. A língua falsa odeia aos que ela fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. A gente viu agora há pouco, né, que a boca lisonjeira tem este poder. E ele faz uma coisa interessante. Quem é dado a este tipo de atitude acaba tentando convencer os outros por uma negação. E essa negação é descarada, como no 28:24. O que rouba seu próprio pai, a sua mãe, e diz, não é transgressão. Ele está roubando, ele está dizendo, não, isso não é transgressão. Isto é entendido pela palavra como uma destruição. Ele é entendido como um transgressor. Ele é um companheiro, é do homem destruidor, diz a palavra de Deus. Ele vai provocar desculpas? Sim. Então, veja lá. Se disseres, eis que não o sabemos. Não sei, não estou sabendo de nada.
Olha o que a palavra diz: porventura não o considerará aquele que pondera os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? O que quer dizer aqui? Não adianta o que você está dizendo, não adianta aquilo que você está tentando se convencer. Ah, não, eu não sei de nada. Sabe sim, teu coração sabe, né? E antes que você saiba ou não, o grande juiz, Deus, sabe? Deus é capaz de observar dentro do teu coração. Deus é capaz de observar o que você está fazendo. Deus é capaz de saber a intenção. Portanto, não tem negação, não tem desculpas. Deus sabe. E nós não vamos, com as nossas palavras, nós não vamos alterar os fatos, alterar as coisas em conformidade com que elas estão colocadas. E eu não consigo provocar, eu não consigo forçar uma resposta. Não há uma resposta que eu possa provocar. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, todavia não atenderá, diz a palavra do Senhor. O ouvinte, quando ele ouve, ele tem que participar no sentido de que ele tem que fazer a sua própria busca, ele tem que ir atrás da sabedoria. A sabedoria, amados, ela não vai ser simplesmente despejada sobre a pessoa, precisa ter um esforço, tá? Se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a sua voz, se com a prata buscares e como a tesouros escondido a procurares. Então, neste caso, você vai encontrar. A palavra de Deus está garantindo isso. Para algumas pessoas, só falar não resolve. Para algumas pessoas, é necessário algo mais forte do que a simples repreensão em palavras. A palavra de Deus diz que aqui é necessário um açoite. O ímpio atenta para o lábio iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna. A repreensão penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo. Ou seja, às vezes faz mais efeito a consequência, a punição pelo pecado, do que o aviso para que não faça aquilo. As palavras, amados, eles têm uma condição, eles têm características boas. As palavras, elas devem ser honestas. Então aqui a gente vai ver as condições em que seriam ideais. As nossas palavras deveriam ser assim. As nossas palavras deveriam ser honestas, poucas, calmas, aptas e adequadas. Onde está escrito isso? Então vamos ver. Elas precisariam ser honestas. Os lábios de justiça são o contentamento dos reis. Eles amarão o que fala coisas retas. Mas o que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. Mas para os que repreendem haverá delícias, e sobre eles virá a bênção do bem. Beijados serão os lábios do que responde com palavras retas. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Olha lá, né? O que repreende, o homem gozará depois mais amizade do que aquele que lisonjeia com a língua. Elas devem ser poucas. Nós não devemos nos
fartar de palavras, porque quanto mais nós falamos, maior a probabilidade de falarmos coisas erradas, maior a probabilidade de fazermos um problema, de criarmos um problema, maior é a probabilidade de críticas. Então, que as palavras sejam poucas, que as palavras sejam aquelas palavras que fazem o seu efeito, que produzem as suas consequências, mas que não são múltiplas no sentido de causar ainda mais erro, mais problema, mais crítica. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Os sábios entesouram a sabedoria, mas a boca do tolo o aproxima da ruína. Os sábios entesouram a sabedoria, mas a boca do tolo... os sábios entesouram a sabedoria, mas a boca do tolo aproxima da ruína, eu já havia lido. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Então, vejamos aqui que existe aqui bastante, muitas passagens que trazem este tipo de situação que vai provocar coisas piores do que se eu não fizesse nada. Elas são calmas. Veja lá, o que possui o conhecimento guarda as suas palavras, e o homem de entendimento é de precioso espírito. O que responde antes de ouvir comete estultícia, que é para vergonha sua. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda amolece até os ossos. Então, a gente percebe aqui que ela precisa ser calma, que ela precisa ser tranquila. E estas palavras, elas devem ser aptas e adequadas. Prata escolhida é a língua do justo. O coração dos perversos é de nenhum valor. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos só perversidades. O que ama a pureza de coração e é amável de lábios será amigo do rei. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro, assim é o sábio, repreensor para o ouvido atento. Então, essas são as passagens que falam sobre a aptidão, a adequação das palavras. As melhores palavras, como nós obtemos essas melhores palavras? É preciso estudo, é preciso meditação, é preciso cuidado. Nós não podemos ser afoitos, nós precisamos buscar na palavra de Deus as melhores palavras que nós vamos falar, porque aquelas que nós falarmos estarão centradas na palavra de Deus. E isto só é possível se nós tivermos um caráter, se nós estivermos revelando com as nossas palavras aquilo que nós somos, aquilo que brota do nosso ser, aquilo que está saindo do coração, porque as palavras que nós falamos, elas vêm de uma fonte interna, ela vem do nosso coração. Vejam lá, vejam essas passagens valiosíssimas para que o amado tenha ideia. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más. Do homem são as preparações do coração,
mas do Senhor é a resposta da língua. O Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Fonte da vida, nós vimos num slide anterior, fonte da vida, manancial da vida, são as palavras. Palavra aqui, como prata escolhida, é a língua do justo. O coração dos perversos é de nenhum valor. Os ímpios serão transtornados e não subsistirão, mas a casa dos justos permanecerá. A verdadeira testemunha não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. E aqui em Mateus 12:34, nós temos uma palavra que vai de encontro a todo este ensinamento que nós passamos neste momento, neste vídeo. Raça de víboras, diz o Senhor Jesus. Como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Amém, amados? Bons estudos.